Você acredita que eu só consegui emagrecer 15 quilos e manter o peso ideal depois que eu parei de me preocupar em emagrecer? Isso parece estranho, mas foi exatamente o que aconteceu. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo. Minha vida inteira eu passei no efeito sanfona em cima da balança. Mas aqui o que eu vou te falar não vai servir como meta de curto prazo para o próximo verão, para você perder peso e caber bem no biquíni, no maiô. Não é para isso. Mas sim uma meta de ganhar saúde para os próximos anos. O que nunca funcionou para mim, como acredito que não tenha funcionado para você, foi ficar me pesando, esperando resultados rápidos, essas dietas malucas que a gente só come isso, só come aquilo, só toma sopa, só proteína, só carboidrato. Tudo isso daí, mesmo que você tome remédio, que é terrível para a saúde, já tomei também, tudo isso daí é temporário. E se você não mudar os seus hábitos, isso vai continuar do mesmo jeito. Você vai voltar a ganhar peso depois. Eu sei que isso pode parecer muito óbvio, mas eu queria te dar aqui a minha perspectiva para talvez de uma forma que você possa fazer como eu fiz também. Comer doce para mim sempre foi uma válvula de escape e foi o meu principal aí calcanhar daqueles. Mesmo fazendo exercício, sempre fiz exercício e mesmo assim eu não conseguia fazer o meu peso baixar de uma maneira consistente. Parecia que tinha um limite ali que não ia. A minha primeira grande mudança foi parar de beber. Em 2019 eu resolvi que eu ia parar de beber, não fazia mais sentido para mim. Eu pensei, poxa, acho que eu vou emagrecer. Só que não, o meu peso ficava no mesmo patamar, 92, 93, 94, e assim, realmente não baixava. Mas é claro, né, eu já excluí uma fonte importante de calorias ruins. Nessa época, eu percebi que assim, o meu verdadeiro vilão era o açúcar. Mas eu não tinha condições de enfrentar isso de frente. Foi aí que eu tive a brilhante ideia, na minha opinião, de comendo pelas beiradas, de começar pequeno. Aí o que eu fiz? Eu parei de adoçar café ou qualquer outra bebida como suco. Falei, não vou adoçar mais nada, nem adoçante, porque eu precisava ir desaçucarando a minha vida, sabe, deixar o paladar com menos aquela sensação de açúcar. Outra coisa que eu fiz, eu pensei, bom, eu preciso cortar. Eu identifiquei na minha rotina aquelas guloseimas que eu mais gostava e que estavam sempre presentes: o açaí e o sorvete, que eu ainda gosto muito. Eu falei, eu vou espaçar tanto o sorvete quanto o açaí. E aí eu fui espaçando, fui negando consumir essas duas coisas, tirando as oportunidades, que por exemplo no escritório, toda sexta-feira era o dia do açaí. Então eu passei a não mais ter o dia do açaí, né? Sorvete, sempre que ia na padaria, à tarde assim, pegava um picolé pelo menos, ou no shopping, aquele sorvete com a casquinha, a casquinha de chocolate meio amargo, que é uma delícia. Aí eu falei, não, vou dar um tempo disso. E aí eu tomei coragem para fazer uma abordagem mais incisiva.
Eu vi que eu conseguia ficar sem o sorvete, sem o açaí. Eu falei, bom, agora eu vou restringir um pouco as outras coisas, os doces menores. Para não falar que eu nunca comia doce, eu comprei aquelas paçoquitas sem açúcar e eu comia uma por dia. Porque se eu fosse muito radical, eu sabia que eu não ia conseguir manter esse nível de mudança. Eu percebi que meu corpo, ele já tinha dado uma mudada, né? Eu fiquei quase 6 meses nesse pique aí de ficar sem açúcar. Tem até uma série aqui que eu gravei, comecei o canal por causa disso. Mas daí chegou o final do ano, acho que era 2021. E o meu compromisso não resistiu às festas do final do ano. Falei, vou dar uma relaxada agora. E aí, acabei voltando nos doces. Mas mesmo voltando nos doces, eu percebi que eu já não tinha aquela coisa de comer, né, desenfreadamente, sem limite. Eu falei, opa, isso é bom. Talvez cortar tudo, pra mim, seja mesmo muito radical, como dizia minha esposa. Então, eu falei, bom, se eu continuar sem o sorvete, sem o açaí, a não ser assim, em ocasiões muito excepcionais. Falei, vou continuar, vou fazer isso. E engraçado que nesses 6 meses que eu fui mais incisivo, eu emagreci muito pouco. Mas aí mantendo essa perspectiva de restringir, mas não tirar tudo, meu corpo começou a perder peso. E aí foi descendo. E daí eu consegui chegar a 82 quilos, que era a minha meta. E o meu paladar também mudou. Às vezes que eu comia alguma coisa mais doce, nossa, que é muito doce. E é esse o objetivo, né? É você passar a não ter aquela super necessidade do açúcar, né? Então, você é viciado ainda? Eu sou, mas muito menos do que eu era antes. Eu consegui fazer um controle. E nesse meio tempo, comecei a ver essa questão dos superalimentos. Aí eu comecei a comer castanha do Pará, só 2 por dia. Comecei a fazer iogurte caseiro. Eu mesmo fazia com aveia, com frutas de manhã. O meu café sem açúcar, comecei a colocar óleo de coco, canela, pimenta vermelha. E aí, água com limão todos os dias, vinagre de maçã. Tudo que eu vi desses super alimentos que combinava comigo, eu fui colocando. Por exemplo, suco de laranja eu não tomei mais. Passei a chupar laranja. A gente sabe quando você faz o suco de laranja, você coa, você fica só com a parte das calorias, né? Você não fica com o bagaço que é bom pro intestino. Os lanches da tarde. Olha, um grande vilão são os lanches da tarde. E começou a chover. Eu comecei a fazer cupcakes saudáveis, né? De banana com cacau. Aí colocava um pedacinho de chocolate meio amargo, só para dar aquele docinho pequenininho, cupcake de maçã com canela. E aí os grandes vilões, que, né, para mim era o café da tarde, já ficou mais tranquilo. A salada sempre, né, eu aumentei minha quantidade de salada. E é interessante colocar que para você comer melhor, o que você precisa? Você precisa se organizar, porque é muito mais fácil comer porcaria, pedir um iFood, do que quando você esperar a hora da fome para organizar o que você vai comer. Então isso é chave. E aí?
o que eu posso resumir para vocês de tudo isso? Tá meio ofegante, tá na subida, agora tô descendo. As 3 coisas que funcionaram para mim. Primeiro, exercício físico. Se você não tiver uma rotina de exercício, é muito difícil você manter o seu peso baixo. E tem aqueles exercícios que você pode fazer durante o dia. Por exemplo, tem um cara que eu comecei a seguir, que ele fala o seguinte, ó, se você levantar da sua cadeira, né, sentar e levantar 10 vezes da sua cadeira a cada hora, é mais eficaz do que a caminhada que eu estou fazendo, por exemplo. Então, falei, pô, bacana. E em casa, na minha rotina de cuidar dos meus filhos, né, vai para lá, vai para cá, você acaba também queimando mais energia. Então, assim, atividade. Show. Eu vejo muita gente que, né, sai correndo por aí nas portas dos crossfits. Eu fico pensando, meu Deus, o pessoal correndo com peso, né? E eu já passei por isso, né? 2 hernias de disco, pelo exagero no exercício. E não precisa sofrer tanto. É mais a questão de cultivar disciplina na sua vida. Então você vai pegando pequenos hábitos, né? Então, eu vou comer 2 castanhas por dia. Vai lá, compra castanha, coloca no seu lanche da tarde. Eu vou fazer um cupcake. Aí eu já faço para a semana inteira. Eu tenho aquelas forminhas de silicone, eu já pego, já faço o de banana e o de maçã. Então já fica para o meu lanche da tarde da semana inteira. Então você começa a melhorar progressivamente a sua alimentação, né? As frutas, vai tirando o doce vou falar doce do açúcar, né? O doce das guloseimas, e vai substituindo pelas frutas. E aí você passa a diminuir a intensidade, né? A intensidade do açúcar no seu paladar, a quantidade de doces que você vai ingerindo. E aí o que acontece? O seu corpo começa a reagir. Antes de emagrecer, que para mim passou a ser uma consequência, você passa a ter uma qualidade de vida melhor. Você dorme melhor, você tem mais energia e disposição durante o dia. Porque o açúcar, ele acaba funcionando como um estimulante. E aí, pelo fato de você ter açúcar em outras coisas, como as frutas, passa a ser também você não tira toda a sua compensação, aquela dopamina que você precisa. Se eu conseguir formigão do jeito que eu ainda sou, não é porque eu emagreci, que eu estou com esse peso há pelo menos um ano, estável, que você também não pode conseguir. Você pode sim. Porque eu lutei minha vida, eu tenho 53 anos, tenho 1,82 m. Eu lutei minha vida inteira na balança, subindo, descendo, subindo, descendo. E agora, né, que eu consegui, estou mantendo o peso, parece a coisa mais normal do mundo, mais fácil do mundo. Mas isso por quê? Porque eu foquei em desenvolver outros hábitos. Eu foquei em ir fazendo pequenas mudanças. Porque geralmente quando a gente fala, quero perder peso, estou acima do peso, com sobrepeso, meu triglicérido está alterado, o que você faz? Ataca tudo de uma vez. Pá! Vou na academia 6 dias por semana, vou comer só alface, sei lá o quê. E aí não dá certo, porque você não consegue sustentar esse tipo de mudança tão drástica. E depois vem o efeito rebote. Você quer comer tudo. Você fala, meu Deus do céu. Porque quando você começa a restringir, né, demais, o seu corpo acha que você vai morrer de fome, né? Então seu cérebro manda, come. E aí chega uma hora que você detona de comer. Então assim, detecta as coisas que estão mais fáceis de você tirar da sua rotina. Aquilo que você não faz tanta questão. Então, tira uma coisa, às vezes é um lanche que você come 2, 3 vezes por semana. Tira uma vez por semana, depois deixa na sexta-feira, depois tenta deixar ficar uma semana sem, e vai tirando, devagar. Vai comendo pelas beiradas, não fala pra ninguém. Porque às vezes a gente fica falando pras pessoas
E daí sempre tem alguém que fala, né? Um espírito de porco fala: ah, você não vai conseguir. Ah, pra quê? Você tá muito bem. Você sempre foi meio gordinho, meio cheinha. Você não pensa nisso daí. É pra sua saúde. Pensa que o seu foco não deve ser emagrecer. Emagrecer vai acontecer, mas não agora. Então, e não foca tanto na balança, porque inicialmente o seu corpo vai lutar para você manter esse peso. E você vai manter esse peso por alguns meses. Aí de repente você vai notar que o seu peso vai começar a fazer assim, ó. Fala, nossa, quando eu tava a 85, eu falei, será que não vai parar? Será que eu vou chegar a 80, 78? Não, vai chegar uma hora que você vai parar. Então se eu conseguir, pô, eu quero que você consiga também. E deixa aqui nos comentários para eu saber onde você está na jornada. Se você está começando, se você está no meio do caminho, me fala que eu quero muito saber. E vamos continuar essa conversa nos comentários. Um abraço, paz.